Olá, eu sou Daniele Rossini, eu sou psicóloga e sou neuropsicóloga. Sempre digo que eu sou mãe da Super Naná, essa figura que transformou a minha vida. E juntando vários elementos dos conhecimentos em neurociências, em psicologia, aspectos da maternidade, surgiram o Bom Pra Cuca. O Bom Pra Cuca tem uma vertente para pais e o Bom Pra Cuca tem uma vertente para educadores, onde eu colaboro com a Valéria Ramalho para a gente poder levar um pouco dessa proposta do Bom Pra Cuca para esses lugares, para esses ambientes. E aqui estou eu para falar um pouco de como o Bom Pra Cuca ajuda a gente ou ajuda a conceber um pouco a ideia sobre o funcionamento emocional e o funcionamento emocional dos pequenos. Nós que somos gente grande, a gente às vezes perde um pouco a capacidade de ler como os pequenos traduzem, entendem as emoções. E aqui a proposta é a gente fazer uma série de vídeos falando um pouco de cada uma das emoções básicas. Então a gente vai falar de alegria, a gente vai falar de medo, a gente vai falar do nojo, a gente vai falar da tristeza, a gente vai falar da raiva. A gente entendendo um pouco mais como os pequenos traduzem, entendem, elaboram, lidam com essas questões emocionais, permite a nós, que somos gente grande, que estamos com eles o tempo todo, sejam enquanto adultos, sejam enquanto profissionais que estão junto com essas crianças, leiam melhor essas situações, entendam melhor a característica, a questão emocional que está se passando com o pequeno naquele momento. Se nós somos melhores leitores, podemos trocar melhor com os pequenos por meio de uma comunicação mais eficiente, por meio de uma modelagem. Nós ensinamos as crianças a lidarem com as emoções, porque nada nasce pronto nesse sentido, inclusive no quesito emocional. A proposta é que a gente possa elaborar, lidar e ser cada vez mais eficiente no gerenciamento das nossas emoções ao longo da vida. É isso que nos torna emocionalmente inteligentes. Não aqueles que deixam de sentir alguma coisa, mas aqueles que são capazes de gerenciar bem aquilo que estão sentindo. Mesmo quando esse gerenciamento me ensina a colocar um pouco a minha resposta de lado para poder lidar com a situação. Mas dado esse preâmbulo, a gente vai começar a mergulhar em cada uma das emoções aqui dentro dessa série sobre as emoções no Bom Pra Cuca. E além disso, eu tenho que te dizer uma coisa: por que que essa série apareceu? Por que que essa série surgiu? Bem, o Bom Pra Cuca é uma proposta que naturalmente em algum momento traria essa discussão das questões emocionais à tona. Mas um dia a minha filha, perto ali dos seus 5 anos, acordou. E logo que ela acordou, ela resolveu, enquanto eu estava fazendo alguma coisa, enquanto a gente não descia para tomar o café da manhã, ela resolveu usar um espaço que a gente tem aqui em comum, que é uma lousa grande, que é onde eu faço os vídeos do Bom Pra Cuca, muitos dos vídeos do Bom Pra Cuca, mas também é uma área de trabalho para ela. Ela resolveu desenhar a Princesa Nebulosa, que é essa figura que vocês estão vendo aqui. Então, por esses dias, ela acordou e resolveu desenhar a Princesa Nebulosa. E a ideia nem é fazer uma interpretação, mas a ideia é que ela acordou e falou que ela teve um pesadelo. E nesse pesadelo que ela teve, tinha a Princesa Nebulosa, que tinham vários elementos ali. O jeito dela lidar, o jeito dela entender, etc. Por exemplo, uma dessas situações possíveis ali era desenhar. Em outra das situações possíveis poderia ser acordar no meio da noite e me chamar. E a ideia é que nós adultos estamos aqui para poder entender junto com eles. Mas essa Princesa Nebulosa, ela tinha uma cicatriz enorme, cheia de costuras. Ela soltava raios, ela só pensava em dinheiro. Isso era um pouco preocupante. Ela tinha uma coroa, e uma coroa imensa, gigantesca, um vestido com muitos babados, e acha que ela ficou meio nebulosa porque tinha um desenho antes e na hora que ela apagou, ficou aqui meio que uma neblina de giz em cima dessa princesa. Mas ali tinham vários elementos, né? E tudo bem. Daí naquela mesma manhã eu fui ver um post no Face e uma amiga comentou preocupada a respeito do filho dela, que sempre dormiu muito bem e estava de repente tendo várias expressões emocionais, estava tendo vários medos à noite que ele não tinha,
estava tendo várias coisas que ele não tinha e uma outra pessoa querida trouxe para ela a naturalidade de algumas expressões emocionais, como é que a gente pode lidar, como é que a gente não pode lidar, ou seja, como é que a gente pode lidar, como é que a gente pode entender. Então a nossa série de vídeos aqui vai falar um pouco disso, ok? Aqui um pouco sobre algumas bases das emoções. Essa vai ser talvez a nossa primeira ideia sobre como funcionam as emoções. As emoções, elas são produto de uma relação que envolve a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, as características que o meio no qual a gente está inserido, a cultura, tanto o meio mais próximo, estrutura a relação com os pais, aspectos familiares, a cultura na qual estamos inseridos, essas características vão marcar e vão ajudar no desenho dessas emoções e na resposta a essas emoções. Mas há uma base fisiológica, uma base corporal, uma base física, que é ali muito relacionada entre cérebro e a resposta física que a gente tem quando a gente tem uma emoção. A gente tem um centro no cérebro que é muito relacionado a uma resposta intensa, a uma resposta emocional mais intensa. Ele fica dentro de um sistema que a gente chama de sistema límbico, que é o grande QG das emoções, cerebralmente falando. Ali tem uma porção que é a amígdala e ela responde a essas cargas emocionais, a essas características emocionais de maneira bastante expressiva, né? Mas além disso, se eu estou falando para vocês que as emoções também se relacionam a outros elementos extra-indivíduo, como por exemplo aspectos culturais, nós aprendemos algumas coisas sobre as emoções. Então também existe um processamento que é um processamento menos instintivo da emoção e mais pensante da emoção, mais racional, entre aspas, da emoção, que é onde a gente para, pensa, interpreta, modera, reflete sobre uma determinada situação para então tentar ter uma resposta emocional, tentar ajustar uma resposta nesse sentido, né? E todos esses elementos são tangenciados aí por esses elementos culturais, vivenciais, o tempo todo no meio no qual estamos inseridos. Então existem um pouco desses processos, um processo de base mais instintiva e um processo de base mais reflexiva para algum processamento emocional. E isso vai atingir as várias emoções que nós sentimos, ok? Então é isso. Gostou? Gostou um pouco disso que a gente falou aqui na nossa série sobre as emoções? Acompanhe os nossos vídeos, acompanhe o nosso canal no YouTube. Não deixe de dar o seu joinha, não deixe de compartilhar, porque aqui estamos para trocar. Essa é a proposta do Bom Pra Cuca. Não deixe de seguir a nossa página no Facebook, temos a página do Bom Pra Cuca Pais, temos a página do Bom Pra Cuca Educadores. Se você gostou e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entra aqui no nosso site para que você possa pegar o nosso material, entender um material gratuito, para que você entenda um pouco mais de algumas ideias de como pensamos, combinado? Mas não deixe de partir da ideia de que o Bom Pra Cuca é uma proposta de troca, uma proposta de interação, porque de verdade no dia a dia é você quem faz. Então o Bom Pra Cuca é uma proposta onde você faz do seu jeito, mas sabendo como funciona. Até um próximo, até!